Um cangaceiro, um delator da ditadura e uma bicha preta estão sentados em uma mesa. Há algum tempo eles não se viam. Eu também estou. Fui eu quem os convocou. Olá, amigos e amigas de Carta Capital. Seguimos aqui na cobertura da Mostra de Tiradentes para entrevistar mais uma cineasta que está apresentando um filme interessantíssimo aqui. Hoje vamos falar com Letícia Simões, diretora de A Vida Secreta de Meus Três Homens. Para começar, Letícia, vou te agradecer pelo teu tempo por falar aqui com a gente e te pedir para apresentar brevemente esse filme. Bom, A Vida Secreta dos Meus Três Homens é um longa-metragem. A definição da curadoria de Tiradentes me agradou muito. É uma fabulação cênica sobre a história contemporânea do Brasil, uma história talvez do último século. Tem uma investigação pessoal, mas também formal, sobre como que a gente pode transitar ou inventar as nossas próprias histórias, pensando num rastro de acontecimentos do Brasil contemporâneo, mas também de histórias que nos atravessam enquanto pessoas, porque tem um dado íntimo dentro do filme. E você toma essa decisão, que é uma decisão, acredito eu, muito corajosa, de colocar a sua própria vida no filme, produzindo uma encenação ali que toca em temas muito sensíveis e muito delicados da sua relação com a sua própria família. Queria te perguntar como foi para ti tomar essa decisão e que tipo de cuidado, tipo de preocupação que você teve no processo de decidir como fazer isso. Bom, a decisão veio, inclusive, eu acho que por permitir, ou por eu estar interessada no que é que aconteceria quando a gente se permite fabular sobre determinados acontecimentos, que às vezes parecem muito concretos, mas outras vezes tem muitas aberturas, tem muitas brechas, tem muitas lacunas mesmo sobre o que determinadas coisas aconteceu ou não aconteceu. Então eu estava muito interessada em investigar essas brechas e principalmente o poder da memória. E eu acho que não há nada mais incrível quando a gente está falando e tratando de representar a memória no cinema do que trabalhar com a encenação. E o elenco é um elenco poderosíssimo, que trafega entre teatro, cinema, há muitos anos. Assim, a Nath Laila faz parte do Teatro Oficina, o Jordano Castro faz parte do Teatro Magilute, da Companhia Magilute, o Murilo e a Guga também vêm de um passado de teatro autoral. Então, essa investigação foi muito compartilhada com eles, e eu acho que a preocupação maior que a gente teve no desenvolvimento do filme, do entendimento do roteiro, de como passar uma pesquisa histórica para um roteiro ficcional e depois para os dispositivos da performance, era justamente como borrar essas zonas, como a gente estabelecer situações extremamente interessantes e cinematográficas, mas dentro do limite, em que eles estão ali enquanto atores, mas também estão quanto personagens e também estão quanto pessoas. Então foi um processo intenso, eles vão poder falar melhor sobre isso, mas também de muitas dobras e muitos desdobramentos. A gente tinha isso, né? A gente tinha pesquisa histórica, a gente tinha um roteiro, mas a gente também se permitiu muito brincar entre esses espaços. O filme, assistindo o filme, o produto feito, ele sugere muito que houve um espaço ali para improvisação, para descoberta. Você tinha um roteiro fixo? Foi uma coisa mais aberta? Como que foi esse processo? Incrivelmente, eu tinha um roteiro fixo. Tinha um roteiro fixo de 65 páginas e você que assistiu ao filme, ele é cumprido do início ao final. E é muito interessante e eu acho que é muito bonito quando se assiste ao filme ter essa sensação de que isso foi gerado na hora ou não. Isso foi um resultado de um processo de involucramento com o filme ou será que isso já estava programado há muito tempo? E foi um trabalho mesmo de encontrar essa zona com os atores e a atriz, e eu acho que ele resultou muito bonito no final. E eu acho que tem muito, está muito devido a essa relação, a esse passado que esses atores, que essa equipe, que esse elenco tem com o teatro. Esse é Arnaud, é meu avô. Quando era criança, ele pediu para fazer parte de um grupo de justiceiros, os chamados cangaceiros. Na primeira parte do teu filme, um dos que foi focada num desses três homens, né, que são o título, você trafega muito pelas imagens do cangaço, que é uma imagem muito forte na cultura brasileira,
particularmente na cultura nordestina. Você é de Salvador e vive no Recife. Eu queria te perguntar, você conhece um trabalho, um quadrinho chamado Carniça e a Blindagem Mística, do Chico? Não, mas muito, muito me interessa conhecer, porque, como você, enfim, né, falou, essa mítica do cangaço é quase, eu não vou dizer fundadora, mas ela é muito presentificada. E ela se desdobra, né, porque ela vem, como está no filme, desde a passagem do século XIX para o século XX, teve ali o seu ápice nas décadas de 30 e 40, e a gente tem um ressurgimento. E ela nunca foi exatamente esquecida, porque ela está sempre sendo reencontrada, seja no cinema, seja na literatura, seja no teatro, seja na televisão. E me interessa muito pensar o que é que isso quer dizer sobre a gente, né? Por que a gente se interessa tanto e se identifica tanto, e quais são os desdobramentos que o cangaço e a violência em torno do cangaço e as narrativas memorialísticas, ficcionais, fabulescas em torno do cangaço, o que é que isso imprime, o que é que a gente pode fazer com tudo isso também. Então me interessa muito conhecer. Eu te perguntei desse quadrinho, porque ele é um quadrinho que ele adapta, ele se inspira naquele livro Mulheres e Violência no Cangaço. E o quadrinho e o livro estão muito interessados em pensar gênero dentro do cangaço, né? E eu acho que, pelo filme, me parece que é uma preocupação sua também, uma coisa que você reflete. Queria que você falasse um pouco disso. Sim, esse livro da Adriana é muito maravilhoso, né? Uma pesquisa histórica incrível e que ela transforma também numa narrativa maravilhosa pelo talento dela. E eu acho que, não só em relação a esse personagem especificamente, mas o filme todo está pensando... Desde sempre eu procurei pensar sobre questões de gênero em relação a essa violência, porque a verdade é que existe um dado de violência pertencente à masculinidade quando a gente está falando sobre o Brasil, quando a gente está falando sobre o Nordeste, quando a gente está falando sobre a história latino-americana, e muitas vezes a gente se foca nesse dado da violência da masculinidade como estanque. E me interessa muito pensar o que a gente faz a partir disso. E enquanto mulher... como é que a gente atravessa, como é que a gente faz furos nessa instância da masculinidade? Ou seja, como é que a gente atravessa isso e não fica reduzida a isso? Esse é Fernando. Ele é meu pai. E ele trabalhou como delator para o SNI, o Serviço de Inteligência da ditadura militar no Brasil. Aí ele diz que eu sou dramática. Passando ao segundo homem do filme... O personagem do Fernando é um personagem que, né, ele tá ali num dos momentos mais tensos e mais íntimos. Todos os três têm momentos tensos e íntimos, né? Não dá para comparar, na real. Mas a história dele particularmente se relaciona com o período da ditadura militar e com a história do SNI, dos colaboradores civis da ditadura militar. Queria te perguntar como que foi o teu trabalho de pesquisa em relação a esse momento, mas também, justamente por ser uma história familiar e afetiva, é uma história no qual você tem várias lacunas, né? Você fala no filme que você não pode ter uma confirmação definitiva de várias coisas. Eu queria te perguntar como que é trabalhar nesse lugar de lacuna e de uma certa dúvida, apesar de não ser tão dúvida assim, pelo que você constrói no filme, né? Olha, o momento da pesquisa ele foi bastante delicado e cheio de lacunas, porque o filme ele começou a ser feito em 2019, né? E historicamente, onde nós estávamos no Brasil em 2019 não era exatamente o melhor lugar. E muitos dos documentos, o acesso aos documentos da Comissão da Verdade, o acesso ao memorial sobre a ditadura, que inclusive são creditados no final do filme. Então, inclusive, na Universidade Federal, uma parte dos arquivos sobre o SNI estão na Universidade Federal de Minas Gerais, num programa que é Ditadura Nunca Mais. Mas estava o acesso direto a esses documentos foi muito minado. Então foi um processo muito de ir escavando onde é que eu poderia encontrar. Então, por exemplo, vou dar um dado básico, assim, durante os 4 anos do governo de extrema-direita, o site da Comissão da Verdade ele caía o tempo todo e ele passava meses sem ter acesso público, né? Então eu tinha que parar, voltar, refazer, e é como eu coloco no filme, e é como você mencionou, assim, o SNI especificamente era um sistema da participação, da contribuição da sociedade civil, da participação de pessoas civis com a ditadura, e que fazia de uma forma
a que as pessoas não fossem identificadas. Óbvio que, inclusive na história recente, na cinematografia recente do cinema contemporâneo brasileiro, a gente tem documentários que foram investigar essa contribuição, a contribuição dos empresários, por exemplo. Mas, para mim, para a minha geração, eu sempre tinha essa história no pé do ouvido, assim, porque fulaninho era do SNI, porque esse craninho era do SNI, quase como um mito. E aí depois, a partir da pesquisa, eu fui ver, não, isso é real, e foi uma agência e foi um dado que a gente precisa saber muito mais sobre isso. E como foi para mim, eu acho que para mim, eu não tenho confirmação, né? Não se pode ter, é impossível ter. Mas eu acho que para mim me interessou muito passar da zona do íntimo para a zona do estrutural. Então é assim, se existe esse caso dessa pessoa que paira essa dúvida, quantos mais outros não foram? Me interessa muito abrir a discussão. Então vamos falar sobre essa agência, então vamos falar sobre a contribuição civil, porque também não pode parecer que foi um período que foi uma decisão de um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas chegou aqui, tomou o país e etc. e tal. Tem uma macroconjuntura internacional de intervenção na política das nações e que essa macroconjuntura ela se espraia pela sociedade, tanto pelo campo militar, mas também pelo campo civil. Esse é Sebastião. É o meu padrinho. E ele fala assim para mim. Eu vim ao mundo no começo do século XX. E te digo que abrir os olhos, muitas vezes, custa o peso dos sonhos. Por último, vou te perguntar sobre o último dos 3 homens, que é o Sebastião, meu xará. O Sebastião personagem, Sebastião pessoa real, ele era fotógrafo e esse trabalho dele, essa obra de fotografias, acho que é crucial na formação estética do filme. E eu queria te perguntar sobre como foi passar por esses registros e como que você escolheu o que usar, como usar. O Sebastião era um fotógrafo amador, né? No sentido de que ele não conseguiu trabalhar ou viver profissionalmente disso, mas ele tinha uma paixão pela fotografia muito grande. E o filme começou aí. Começou eu olhando todas essas fotografias e me perguntando assim, quem era a pessoa que dedicou metade da vida, ou quase a vida toda, a fotografar essas pessoas que não interessavam a ninguém, né? Porque o foco dele era fotografar a vida ao seu redor. Então, eram famílias periféricas, eram famílias pretas, eram famílias pardas, eram as famílias que estavam em condições marginalizadas e que a gente sabe que são pessoas que não conseguiram ter acesso às suas imagens em vida e cujos filhos, netos, só conseguiram ter acesso às imagens hoje em dia. Tem a Safira Moreira, por exemplo, que é uma cineasta de Salvador, ela se dedica a pensar justamente isso, assim. O que é que a gente faz diante da falta de registro de famílias negras? Como é que a gente pode inventar essa memória que nos foi tirada, né, por questões estruturais? E me chamou muita atenção esse manancial de fotografias que ele tinha, o olhar que ele tinha também para essas pessoas, os enquadramentos, a fixação com crianças, que ele fotografava muito, quase como se fosse assim, vocês vão crescer e vocês precisam ver isso, ter acesso a essas imagens das infâncias de vocês. Só que eu não conheci em vida. Então eu fiquei tentando criar como teria sido a vida dele. E aí fiz uma pesquisa muito grande sobre ser gay em Salvador na década de 50 e ser um homem negro e gay. Então, entrei em contato com muitos grupos, com grupos gays de Salvador, com o movimento negro de Salvador, para entender se havia relatos, se havia fiz uma pesquisa, entrei em contato com diários de pessoas da comunidade LGBTQIA+, que eram negras nessa época, para poder criar o universo desse personagem, por onde ele transitava, como ele falava. E é a partir daí que o personagem é desenvolvido e muito da estética do filme quer dialogar com ele, né? Com essas fotografias que são colocadas a partir do olhar dele, de como ele viu o mundo.